Oi, tudo bom? Boa noite. Então, basicamente, vou contar aí como que foi meu dia e compartilhar aí com vocês. Bem, hoje eu fiz um hábito diferente, então saí para correr e meio que acabou mudando a minha percepção sobre muitas coisas, né? Porque uma coisa que eu percebi e que eu venho percebendo no decorrer do tempo nesses últimos dias é que as coisas elas só têm valor se você agrega valor a elas. O que isso significa? Que você só consegue enxergar que aquela coisa é importante para você, que você precisa daquilo, a partir do momento que você concede isso na sua mente. Então, ontem eu tinha ficado muito frustrado porque eu não tinha ido conseguir correr e eu acabei ficando muito triste e, tipo, cara, muito do mental mesmo que eu poderia ter guardado pra mim. Tipo, muitas das coisas que eu percebi que eu poderia ter feito diferente, eu acabei não fazendo. Ou tive pensamentos negativos acerca das coisas que eu estava fazendo, porque lá atrás eu não tinha ido fazer uma coisa que tinha me deixado frustrado. E eu percebi que depois de eu ter conseguido fazer isso, muitas das coisas nas quais eu agreguei importância ou agreguei uma necessidade de fazer não tinham mais sentido, porque esse sentido ele foi preenchido com outras coisas que me fizeram mais bem, né? No caso do exercício físico. Então, é, o que eu deixo aí para hoje é isso, que a gente acaba agregando muito sentido em coisas que não faz sentido. E aí tem um livro aí que eu gosto muito, que é do budismo moderno, do Geshe Kyosan Gyatso, e ele fala muito sobre isso, sabe? É, o livro é budista, né? Ele é um venerável, e ele fala muito sobre essa questão de como a gente agrega sentido às coisas, a gente agrega noção de positividade e negatividade em relação às coisas, sendo que inerentemente elas não estão lá. Então você pode pegar alguma coisa que você gosta muito. Vamos supor que você goste muito de desenhar. Desenhar é um hábito que você gosta, é um hábito que você cultivou durante bastante tempo da sua vida. Bem, você acaba agregando uma característica positiva àquilo, porque ao longo da sua experiência você teve experiências positivas. Só que o desenho em si não é nem positivo nem negativo. E ele é relativo, porque uma pessoa, por exemplo, pode odiar desenho. Eu mesmo, percebi muitas pessoas que não gostavam de desenho na escola, porque não tiveram uma experiência legal. Tipo, os professores de arte foram um saco, e, enfim, acabaram não gostando de artes no geral, por conta da experiência que eles tiveram. Isso significa que a arte é uma coisa ruim? Não. Assim como matemática é qualquer outra matéria. Então, eu acho que essa é a lição que fica aí. Tipo, outra coisa que esse livro traz que é muito bacana é a visão de que a vida ela é como um sonho. Então, você acaba percebendo as coisas. Tipo assim, é meio difícil de conceber, sabe, numa primeira visão. Mas pensa quando você está dormindo. Tipo, enquanto você está tendo o sonho, tudo que está em volta de você parece muito real. Todos os seus medos, ou as suas ansiedades, ou as suas felicidades são muito palpáveis, né? Você está ali presente naquele momento. Mas a partir da hora que você acorda, você percebe que nada daquilo era realidade.
né? Era tudo uma figura da sua própria cabeça. E o que esse livro traz dessa visão é exatamente isso, que a gente, na verdade, enxerga as coisas como se elas fossem um sonho. A gente enxerga coisas neutras como se elas tivessem um sentido real, positivo ou negativo. Isso serve para muitos, praticamente todas as coisas na vida, né? Seja um desafio, seja uma doença, um problema, né? A gente tende, ou às vezes acaba sendo influenciado a pensar de maneira negativa, né? A gente tem aí muita banalização do que é negativo hoje em dia, né? Pelos noticiários e essas coisas que fazem mal e a gente acaba deixando levar, porque acaba ficando normal pra gente, que a gente acaba, sabe, vendo problemas, chamando eles de problemas e não resolvendo os problemas, ou às vezes não querendo resolver os problemas, porque se enxerga ele de uma maneira negativa. Sendo que talvez, se você enxergar o problema como um desafio, ele não seja tão difícil de ser resolvido. Talvez ele se torne uma oportunidade de você melhorar como pessoa. E isso também serve para conflitos, né? A gente tem muitas vezes com as pessoas que a gente mais ama. A gente pode ficar magoado e guardar rancor, ou a gente pode usar as situações que aconteceram com a gente e usar elas de aprendizado, usar elas para melhorar, para aceitar que a gente não é perfeito, a gente está em constante mudança. E se a gente fosse perfeito, sabe, nenhuma dessas relações teria graça, entende? Eu acho que a questão está nisso, no fato, essa beleza da nossa imperfeição. O fato da gente poder pedir desculpa uns para os outros, poder perdoar e poder conceber a ideia de que, como todos erram, todos somos iguais, né? Nessa questão de sermos imperfeitos. E aí mora a compaixão, porque você pode passar a entender o outro, a querer entender o outro na sua imperfeição, assim como você é imperfeito também. E isso é muito bacana. Enfim, passou aí mais um tempinho. Eu acredito que tenha sido um tempo bom para a gente conversar. E, enfim, tenham um bom dia aí, uma boa tarde, uma boa noite. Não esqueça de deixar seu like se quiser comentar alguma coisa, né? Eu fico muito feliz. E até a próxima. Falou!